Bom, então nós chegamos, né, à nossa terceira aula e aí eu deixei em aberto, né, para vocês que nós iríamos falar sobre ferramentas de qualidade, né, e agora eu quero entrar mais dentro do assunto com vocês, né? Então, ferramentas de qualidade, aquelas que nós abordamos, né, na aula passada, são os instrumentos que possibilitam para a gente evidenciar os problemas de uma organização, tá? Então, elas vão explicitar, né, as causas, os efeitos, estabelecer as prioridades, né, das melhorias a serem implementadas, né, para que a gente tenha condições de gerenciar, né, para que o sistema de controle de qualidade tenha que gerenciar. Então, para a gente saber, né, onde está errando, a gente precisa aplicar uma ferramenta de qualidade. Então, muitas vezes, né, a gente não percebe onde vai errar, né, nem o que está errado. Então, para isso a gente precisa de métodos clássicos que já foram implantados, ratificados, enfim, né, publicados, e a gente então, né, usa essas ferramentas, né, para evidenciar para a gente esse problema e tentar resolver, monitorar, tá? Então, a primeira grande ferramenta de qualidade, né, que eu posso aplicar é uma ferramenta, né, que é o Brainstorm. Brainstorm pode ser traduzido como tempestade de ideias, né? Então, o Brainstorm é uma ferramenta que ela trabalha a capacidade criativa, né, dos colaboradores, né, e funciona da seguinte forma, né? Então, ó, o Brainstorm, né, que é essa tempestade de ideias, é uma técnica de grupo empregada para incentivar o pensamento criativo e auxiliar um grupo a obter o máximo de ideias no menor tempo possível. Consiste em proporcionar aos membros da equipe um fórum para pensarem na maneira criativa, né, sem serem julgados. Então, um ponto importante nessa ferramenta é a ausência de julgamentos, ou seja, você é levado, né, a desenvolver o seu pensamento criativo sobre um determinado assunto ou sobre uma determinada situação dentro da empresa ou um produto onde precisa melhorar ou uma etapa, certo? Só que o seu pensamento aquele não pode ser podado. Então, ele deve ser, né, valorizado. Então, tem que ter muito cuidado porque está implantando o brainstorm para não gerar, né, desconforto nem julgamento sobre quem vai lançar suas ideias. Então, é valorizar o pensamento criativo. Então, o que se pensar, né, tem que se falar e tem que explicitar. Nem que depois, né, se tenha uma avaliação e julgue as melhores ideias, mas até o momento da aplicação da ferramenta, né, isso tem que ser implícito. Né? Quem está sendo submetido ao brainstorm, né, quem está sendo usado para que vai ter a sua ideia, né, exposta, não pode ser julgado, né? Então vamos lá. Esse tipo de ambiente ajuda os membros da equipe, né, no caso de você implantar um brainstorm, a expressar suas ideias, utilizar experiências individuais e coletivas da equipe para desenvolver, né, ideias com maior profundidade, obter um volume maior de ideias do que se produziria individualmente, tá? E gerar uma variedade de ideias diferentes daquelas que se pensam normalmente. Então, isso são alguns pontos, né, importantes, né, que essa ferramenta evidencia, né, na equipe. Por exemplo, às vezes a resolução de um problema está dentro da própria equipe, né, mas precisa ser, né, trabalhado com uma ferramenta que venha valorizar esse pensamento criativo dele, da equipe, né, que tem condições de resolver esse problema. Então, essa ferramenta é o Brainstorm, tá? Então, ó, o Brainstorm é um componente importante de várias ferramentas de qualidade. Costuma ser utilizado como a primeira etapa para facilitar a coleta de dados verbais ou a geração de ideias para ajudar a solucionar um problema. Então, geralmente essa ferramenta ela pode ser associada a outro é, ou pode ser auxiliada, né, ou servir como base para outra ferramenta de qualidade ou para implantar outra coisa que você queira. Pode iniciar com o Brainstorm, tá? E aí tem outra ferramenta que é o CCQ, tá? Então CCQ significa Círculo de Controle de Qualidade. E o que é isso, né? Você pode perguntar. E isso, gente, é exatamente, né, dividir
uma equipe que você tenha em pequenos grupos, onde esses pequenos grupos, né, vão ser geradas discussões, né, visando melhorias. Esses grupos são formados pelos colaboradores, geralmente, daquele determinado setor, daquela determinada área, né, com o objetivo de resolver um problema, ou de identificar uma solução, de levantar direcionadores, ou de fazer levantamento de causas, certo? Então, a gente chama CCQ, é o ciclo de controle de qualidade. Então, o próprio nome já diz, né? Algo que vai estar sempre acontecendo, né? Que não tem início, meio nem fim, né? Como um círculo, né? Como esse círculo aqui, né? Que vocês estão me vendo aqui, né? O meu rosto, dando aula para vocês. Então, não tem início, meio nem fim, tá? Então, ele é contínuo, né? Então, é algo que deve acontecer dentro da empresa e é contínuo, né? Deve ser continuado, né? Então, essa é a ideia do ciclo de controle de qualidade. Então, normalmente, né, esses grupos que participam do ciclo de controle de qualidade, tá, utilizam técnicas para resolver problemas. A exemplo do brainstorm, né, que é o que vocês aprenderam anteriormente. Ou então, usam diagrama de causa e efeito, né, e gráfico de Pareto. Então, são outras ferramentas, né, de qualidade que pode ser implantado na organização para tentar resolver e encontrar soluções, tá? Então, ó, a importância da adoção de ferramentas de qualidade, né? Então, qual a importância, né, da gente se ter e adotar uma ferramenta dessa? Então, quando a gente está adotando uma técnica, né, e ferramenta que possa identificar os problemas e oportunidades de desempenho da empresa, é imprescindível, né, para que a mesma possa desenvolver a totalidade na sua potencialidade. Às vezes, uma organização e uma empresa, ela não tem noção da sua potencialidade, ou ela impõe limites sem que ela perceba, né, de pontos aonde ela pode chegar, né, de voos mais altos que ela pode, né, alçar ou visualizar, ver horizontes, entendeu? Então, assim, só quando a gente está aplicando uma ferramenta de qualidade é que a gente consegue enxergar dentro de uma organização a potencialidade que ela tem. Às vezes a empresa é super organizada, caminha politicamente correto, tem ética, certo? Mas desconhece a sua potencialidade, porque isso só vai ser evidenciado quando for, né, quando for colocado, né, uma ferramenta de qualidade que evidencie, né, tal potencialidade, tá? Como uma organização produtiva com práticas, né, dos conceitos de qualidade total. Então, só a implantação, né, de ferramentas de qualidade é que vai dar noção para a empresa da sua potencialidade, né, no sentido de desenvolver e ser produtiva para alcançar, né, a qualidade total, tá? Então, o CCQ, né, ele funciona da seguinte forma: ele é um pequeno grupo, né, de funcionários, né, que voluntariamente se unem para conduzir atividades de controle de qualidade dentro da mesma área. A motivação básica do CCQ é a participação. Gente, é aquela ferramenta de qualidade que tenta trabalhar a equipe, certo? O trabalho em equipe. Então, não adianta você ter dentro do seu, né, dividir o CCQ e ver que um funcionário não participa, não quer falar, certo? Então, isso dificulta, porque às vezes, e é importante que se né, que se escute cada membro participante do CCQ. Para isso, é importante reduzir o número de pessoas dentro desse ciclo, certo? Por exemplo, os fundamentos, né, os propósitos fundamentais do CCQ são: contribuir para a melhoria e desenvolvimento da empresa, respeitar a natureza humana, construir um local de trabalho alegre, brilhante, no qual vale a pena viver, desenvolver as possibilidades infinitas da capacidade mental e humana e permitir a sua ampliação, tá? Então, ó, a implantação do CCQ pode ter quantas pessoas, né? Você pode perguntar nesse ciclo. O ideal, né, é que cada CCQ tenha no mínimo 3 e no máximo 7 funcionários. Mas por quê? Porque todos têm, né, a obrigação ou o propósito de se sentirem úteis dentro do grupo. Então, muitas pessoas inibem, né, o aparecimento das outras. Então, quando o grupo é menor, você tem a capacidade de se expressar melhor e você tem condições de fazer, né, a sua ideia ser mais vista, porque o grupo é menor, né, então você tem mais voz. Então,
todas as decisões, né, dos ciclos são tomadas em conjunto através de um consenso, né? Isso é importante que todos participem, tá? E as melhorias que são promovidas por esse círculo de controle de qualidade. Para os funcionários, tá? Promove autoconfiança, autorrealização, tá? Oportunidade de participação nos processos decisórios da empresa, melhora a qualidade de vida no trabalho, estimula a busca de atividades em equipe, traz um sentimento de responsabilidade e oportunidade de demonstrar o total potencial. Então, às vezes você tem um funcionário que é altamente capacitado, mas ele não teve a oportunidade de mostrar o seu potencial. Então, no CCQ, você praticamente descobre talentos, né, dentro da organização. Tá? Então, e para a empresa, que melhoria um ciclo de controle de qualidade pode trazer para a empresa? Tá? Então, a qualidade dos processos, redução de custo, promove o melhor uso do potencial dos seus funcionários, né? Às vezes você quer trazer um profissional de fora com conhecimento e você nem tem consciência de que no próprio, né, sei lá, no chão da fábrica você tem um funcionário capacitado, que tem um curso técnico, enfim, superior e que você desconhece, tá? Então, ampliam as consciências sobre qualidade, aumenta o nível de satisfação das pessoas, né, e maior integração entre os colaboradores. E tudo isso, né, é vantagem para a empresa, né, quando está trabalhando com o CCQ, tá? Então, vamos ver aqui outra questão, né? Só um momento, né, para a gente passar aqui. Então, as melhorias promovidas pelo CCQ para a sociedade, então, melhora o nível de satisfação de todos, de uma forma geral, do público que é interno e externo à empresa, né, porque essa empresa acaba sendo bem vista, né, pela sociedade, desenvolve uma mentalidade voltada para a busca da qualidade, né, desenvolve o senso de cidadania, tá? Então, são várias, né, inúmeras as vantagens. Né? O CCQ tem sido utilizado em várias empresas com bastante sucesso. Por quê? Né? A aceitação da ideia, né, ao nível de comunidade empresarial deve-se tanto à sua operacionalidade, tá, que não exige nenhum investimento maior a princípio, tá, e não altera a estrutura formal da empresa, quanto à sua flexibilização, né, e é aplicável a qualquer tipo de empresa. Gente, então você pode aplicar no horário que seja melhor, tá? Uma vez, duas vezes por semana, enfim, né? O importante é a frequência, né? Que esse ciclo esteja acontecendo, né? Não precisa, a princípio, de muito gasto financeiro para implantar, né? Então, é uma coisa de baixo custo e que dá resultado. Então, é uma ferramenta importante, né? Para se implantar dentro de uma organização, certo? Aí eu quero apresentar para vocês uma outra ferramenta, né? Que é o diagrama de Ishikawa, né? Que seria, por exemplo, diagrama de causas, né, e efeitos, né? Então, por exemplo, para você ter, né, uma boa apresentação, isso aqui é um exemplo, tá? Ter uma boa apresentação de um projeto, você precisa, por exemplo, trabalhar, né, com algumas causas para você ter o resultado final de uma boa apresentação. Por exemplo, modelos, né, da 3C, né, que seria causa, simplicidade, conhecimento do público, design, objetividade, domínio, né, do tema apresentado. Isso tudo vai gerar o que? Uma boa apresentação. E, na verdade, você pode fazer o contrário também. Se você quer promover uma boa apresentação, o que é que você precisa, né, trabalhar nas causas aqui para você ter esse efeito? Então, é o diagrama de causas e efeitos, né? Então, chama também diagrama de Ishikawa, tá? Então, ó, o diagrama, né, de causas e efeitos, ou espinha de peixe, como pode ser chamado, né, o diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito, o diagrama de espinha de peixe, a representação gráfica, né, que estrutura as informações sobre as causas prováveis de um determinado problema, né? Então, volta aqui para você entender, ó. Então, por exemplo, se você quer fazer o caminho de volta aqui, né, então vamos voltar aqui. Por exemplo, se você tem uma boa apresentação, porque não teve uma boa apresentação, e você vai elencar as causas. Então, tanto das causas para gerar um efeito, como do efeito que você teve para descobrir os problemas nas causas, né? Então, você pode fazer uma espinha de peixe, tá? E aí, ó, é utilizado para identificar fatores que contribuem para um problema, certo? Um resultado e para analisar a cadeia de processos.
tá? Então, é importantíssimo, certo? O diagrama de causa e efeitos. Então, esse diagrama ele apresenta pontos fortes, é uma boa ferramenta para levantar direcionadores, né? Uma boa ferramenta de comunicação, estabelece relação entre o efeito e as suas causas e possibilita um detalhamento das causas, né? Isso quando ele é bem feito e quando a pessoa que está fazendo tem um domínio sobre ele, né? Então, assim, se você quer ratificar os conhecimentos sobre causas e efeitos, aqui eu estou dando uma introdução e você procura, né, detalhadamente como trabalhar, né, para você virar um expert, né, na implantação de um diagrama de causa e efeitos, ok? Então, ó, aqui, né, são as causas, aqui são os efeitos. Os efeitos, se eu quero qualidade, então eu vou investir nas causas, né, nos equipamentos, materiais. Então, tudo aquilo que eu posso elaborar ou elencar como causa que vai me gerar um efeito. Ou, por exemplo, eu trabalhar, né, por exemplo, eu tive aqui uma má qualidade. O que pode ter gerado essa má qualidade? Então, vamos ver, né, vamos identificar. E os equipamentos, certo? Será que foi falha no equipamento? Os materiais, né, os profissionais, os métodos de trabalho, né? Então, as medidas de desenvolvimento. Então, avaliar as causas para ver os efeitos, né? Ou vice-versa, tá? Então, uma outra ferramenta de qualidade, né? O ciclo PDCA, né? O ciclo PDCA, tá? Ele é um gerenciamento de processo que consta, né, também daquela coisa que não pode parar, que é infinita, por isso que recebe esse nome ciclo, né? Vocês viram o ciclo de controle de qualidade, que é o CCQ, e agora vocês estão vendo o ciclo PDCA. Então são ferramentas, né, da área de administração que a gente pode aplicar perfeitamente numa instituição e numa indústria de alimentos. Então, todo gerenciamento do processo consta em estabelecer manutenções, né, nas melhorias dos padrões montados na organização, que servem como referência para o seu gerenciamento. Então, gente, praticamente o ciclo PDCA ele tenta manter e fazer rodar, né, uma organização e sempre está organizando, sempre está checando, né, e está gerenciando um processo, um problema, né, que foi identificado, né, pela implantação do ciclo, certo? Mas a ideia aqui, certo, é de manter o gerenciamento em cima do que já foi referenciado anteriormente, certo? Então, por isso que é tão importante, quando você está aplicando a ferramenta de qualidade, você documentar os resultados, certo? Então, a empresa, né, então ela precisa ter a pasta de CCQ, a pasta de PDCA, a pasta de BPF, a pasta de, enfim, do sistema que ela tiver lá, de qualidade, de ferramenta, ela tem que ter uma pastinha, porque precisa ficar documentado o que aconteceu, o que se fez relacionado àquilo, tá? Então, esse ciclo PDCA, né, o objetivo, ele tem o objetivo de introduzir o gerenciamento de um processo, tá? Significa implementar o gerenciamento repetitivo via ciclo, né? Então, aquela coisa que não para, repetindo, repetindo, repetindo. Então, ó, o ciclo PDCA foi desenvolvido por Walter Schwartz, né, na década de 20, mas começou a ser conhecido como ciclo de Deming, em 1950, por ter sido amplamente difundido por esse último, né, que foi Deming, tá? Então é uma técnica simples que visa o controle do processo, podendo ser usado na forma contínua para gerenciamento de atividades dentro de uma organização, tá? Então, às vezes você pode trabalhar com CCQ, Brayson, ciclo PDCA e ainda com todas as ferramentas, né, de gestão, né, direcionadas para a indústria de alimentos, que BPF e APPCC, tá? Você pode trabalhar com todas, né? Depende aí do profissional, né? Se ele tem capacidade, né, conhecimento e gabarito para colocar tudo isso em prática, certo? Então, ó, o ciclo de controle, o PDCA, né, é um método que visa controlar e conseguir resultados eficazes e confiáveis nas atividades de uma organização. É eficiente, né, um eficiente modo de apresentar melhorias no processo, padroniza as informações do controle de qualidade, evita erros lógicos nas análises, torna as informações mais fáceis, né, de se entender e pode também ser usado para facilitar a transmissão para o estilo de administração direcionada para a melhoria contínua, né? Então é aquela coisa de continuar, de repetir, né? Até se conseguir
à excelência, tá? Então, esse aqui é o exemplo do ciclozinho, né? Uma figura que ilustra bem, tá? Então, esse ciclo é composto em 4 fases básicas, que é o planejar, tá? O planejar é o 1, vem de plan, é exatamente o P do ciclo, né? Da sigla. O executar, tá? Que é o do, tá? Que é o 2, que é fazer, tá? Então é PD, né? Você já viu, do, que é fazer, tá? O verificar, né? Que é o check, tá? Então é o passo 3, onde você verifica, tá? E atuar corretamente, que é o 4, certo? Que é action, né? Que é agir. Você percebe que está tudo em inglês, né? Plan, do, check e action, né? Então é planejar, fazer, verificar e agir, certo? Então é um ciclo ó, que não para. E depois de agir, planeja de novo, né? Em cima de um novo problema, em cima do mesmo problema, para verificar se está tudo ok e vai gerando, 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 certo? E não para, é um ciclo, certo? É uma coisa contínua, até que se tenha excelência, tá? O passo 1, como é, né, esse plano, né? Então o plano é aquele passo onde você tem que traçar um plano, né, e estabelecer bases ou diretrizes para a empresa, tá? Então quando a gente traça um plano, a gente tem 3 pontos importantes a considerar: o objetivo onde a gente quer chegar, tá? O caminho para atingir esses objetivos e quais os métodos que eu vou usar para atingir esse objetivo. Então, depois de definir esses passos, né, essas metas e objetivos, a gente deve estabelecer uma metodologia adequada para atingir esse resultado. Às vezes, e isso daqui, gente, é o passo importantíssimo na hora de você implantar um PDCA. Por quê? Porque às vezes você toma uma decisão para executar lá na frente em cima, né, de uma metodologia que você não escreveu aqui, que você não determinou aqui. Então, quando você for verificar, né, você for fazer o resultado, você vai ter um resultado irreal, né? É real porque você está vendo, mas ele é irreal para o que você escreveu aqui, né? Porque você adotou uma metodologia diferente. Então é importante que se siga toda a metodologia que foi feita aqui. Outra coisa que você precisa diferenciar aqui são os objetivos e as metas. Os objetivos é onde você quer chegar no final, tá? Do seu trabalho de implantação, né? De aplicação do ciclo. É onde você quer chegar, tá? E suas metas é o que você vai fazer para atingir esse objetivo. Ou seja, né? O que eu vou estabelecer como meta, né? Que caminho eu vou percorrer, certo? E depois eu vou elaborar uma metodologia para tentar atingir essa meta que é para chegar no meu objetivo. Então são coisas diferentes e que precisam ser entendidas porque quem está aplicando, né, o PDCA, certo? Mas entenda bem que aqui é o passo onde a gente não pode correr, né, daquilo que a gente planejou, certo? Ainda que depois esse ciclo rode e eu faça um alinhamento ou um ajustamento. Ou uma coisa importante é que isso precisa estar documentado, porque os resultados que você tiver é em cima do que você adotou aqui, certo? Depois que você adota um novo passo, né, você planeja novamente e vai fazer tudo novamente, tá? E aí vem o do, que é o passo 2, que é executar o plano. Então aqui você tem que ter o cuidado para executar exatamente o que você planejou, não foge nem para a direita nem para a esquerda, pensando exatamente no seu resultado, né? E ainda que depois você execute de uma forma diferente, mas aqui você deve estar preso e ser fiel ao seu plano, tá? O que você planejou, certo? Outra coisa, checar. Então esse passo é o de verificação, é o passo 3, tá? É o check, tá? É o C lá do ciclo PDCA. Então, ó, você verifica o processo e avalia os resultados obtidos. Se o trabalho está sendo realizado de acordo com o padrão que foi feito, verificar se os valores medidos variaram, né, e comparar com os resultados com o padrão, verificar se os itens de controle correspondem com os valores dos objetivos, né? Enfim, você começa a verificar se você atingiu o seu objetivo. E aí você vem para o último passo, né, que é o quarto passo, que é o action, né, que é agir, né, fazer ações corretivamente. Então aqui você toma as ações baseadas nos resultados apresentados no passo 3, na verificação. Então, se o trabalho desviar do padrão, toma ação para corrigir. Né? Se o resultado estiver fora do padrão, investigar as causas e tomar ações para prevenir isso e corrigir.
certo? E melhorar o sistema de trabalho, né? E o método. Então, tudo isso, gente, precisa estar documentado, certo? Porque o seu ciclo PDCA, ele vai continuar, né? E aí, documentado, você sabe que você não desviou, então, e o resultado que você tem, né? Ele é real para aquilo que você, né, planejou, certo? E aí você age no sentido, né? Também anota as ações, né? Porque esse ciclo vai rodar novamente e você vai planejar novamente em cima do mesmo problema ou em outro problema, tá? E você vai ter um resultado melhor, certo? Então, essa nossa parte, né, da terceira aula, ela vai até aqui, né? Depois a gente volta com mais novidades, né, em relação a esses sistemas, tá joia? Então, um abraço e bons estudos.